Então, queria dar as boas-vindas para vocês que estão aqui presentes e é um prazer podermos compartilhar a rica experiência que a gente tem tido com tantos adolescentes e jovens sobre o tema do direito à participação infantil e adolescente, infantil, adolescente e jovem. E esse nosso encontro, ele vai registrando a experiência dos últimos anos que a equipe do Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre a Infância, o CIESP, na PUC-Rio, tem tido com diversos projetos e parceiros no Brasil e em mais de 20 países sobre esse tema. E hoje nós temos o prazer de fazer uma conversa, assim, realmente liderada pelos jovens. Eu vou apenas fazer uma pequena, muito pequena abertura de introdução do que nós vamos fazer hoje e uma rápida conclusão. E vamos ter também presentes nosso querido parceiro da Universidade de Guadalajara, o professor Ricardo Fletes, aqui conosco, grande parceiro, muitos anos de atuação também na promoção dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, e, e os jovens que aqui estão estarão participando hoje e realmente ocupando esse espaço serão apresentados daqui a pouquinho. Eu sou Irene Risini, eu sou professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, que é no Rio de Janeiro, e a diretora do CIESP PUC-Rio. O nosso objetivo no seminário de hoje é promover um diálogo sobre diferentes caminhos possíveis para que crianças, adolescentes e jovens que participam de espaços públicos de discussão e implementação de políticas públicas possam dialogar conosco e entre si sobre as experiências que têm tido nos seus projetos, onde tem um papel protagônico esses jovens. E assim, nós também queremos falar bastante dessa nossa experiência mais entre gerações, né? Todas as idades, pessoas trabalhando junto e aprendendo uns com os outros. Nós com os mais jovens e os mais jovens conosco, nessa troca que torna uma sociedade democrática mais democrática, realmente, mais participativa, né? Se nós tivéssemos uma maior compreensão da importância de todas as gerações estarem atuando em conjunto desde a primeira infância, a gente teria provavelmente um mundo melhor, um mundo em que as crianças, desde pequeninas, tivessem bastante compreensão de que se sentem, de fato, cidadãs, parte de uma sociedade, de uma coletividade, desde pequeninas, né? Nós, no CIESP, temos trabalhado muitos anos por isso, né, para que as crianças se sintam incluídas, para que os adolescentes ocupem seu papel e os jovens também, né, como lideranças mesmo, ocupando os espaços e trabalhando por suas gerações e pelas gerações à frente. Nós, né, Marilena, que temos décadas de experiência e atuamos desde uma mudança que foi importante, né, de um referencial menorista para um referencial de direitos humanos da criança e do adolescente, a gente pode dizer que avançamos muito, mas muitas vezes, diante de tantos desafios que nós vivemos no mundo e vivemos com muita força no Brasil, hoje, principalmente com tantas ameaças ao nosso planeta devido às mudanças climáticas e ao negacionismo em relação à importância do cuidado da natureza, a gente sabe mais do que nunca que são as crianças, os adolescentes e os jovens que, de fato, devem ocupar a liderança nessas questões. E nós queremos dar todo esse apoio e abrir todos os espaços para que eles possam atuar.
Como nós vamos funcionar? Cada integrante da mesa vai ter cerca de 10 minutos para falar da sua experiência, né? Os adolescentes e jovens, os jovens que aqui estão, que vão dialogar conosco hoje, têm experiências desde a infância. Então, são lideranças importantes das suas gerações. E aqui nós temos o Gustavo, que está aqui presente, de Volta Redonda, do Fórum Juventude em Ação, de Volta Redonda, e ele vai estar realmente te fazendo essa facilitação do nosso evento. Ele é um ativista do movimento estudantil e compartilha essa mediação aqui comigo. Ele vai apresentar as pessoas em seguida. E, por fim, teremos as considerações do professor Fletes, da Universidade de Guadalajara, no México, e vamos abrir para algumas perguntas e vamos estar dialogando aqui juntos. Essa iniciativa do CIESP, ela reúne 3 projetos, na verdade. Um projeto que se chama Participação Cidadã, População Infantil e Juvenil em Foco, com apoio da FAPERJ, cientista do nosso estado, para pesquisadora. Um segundo, que é um apoio de uma rede internacional e canadense. A ICCRP é uma parceria internacional e canadense sobre os direitos da criança, que tem o apoio do Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. E, por fim, o apoio importante da CAPES, no CAPES Sprint, no projeto Monitoramento dos Processos de Participação Infantil e Políticas e Programas de Proteção à Infância em âmbito internacional. Só para finalizar, queria dizer que também estamos publicando 3 materiais que visam ampliar a divulgação sobre o direito à participação e outros direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. São eles: um guia prático de protagonismo para crianças e adolescentes, um guia de recomendações aos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente sobre participação infantil e juvenil, e um guia interativo de referências, né, sobre participação e outros direitos de crianças e adolescentes. Esses materiais foram feitos de forma intergeracional, mas foram realmente protagonizados pelos jovens do nosso projeto, os jovens pesquisadores que a gente tem maior orgulho de estar formando e trabalhando junto e aprendendo juntos. Esses materiais, essas publicações, elas estão disponíveis no site. A Carolina pode botar aqui no chat, uma de vocês, e esses materiais e muitos outros estão lá com seus links. Vamos apresentar para vocês. Aqui na nossa equipe temos a Carolina Terra, que nos ajuda a organizar, que está aqui nos bastidores, fazendo com que tudo isso seja possível. E também na nossa equipe temos as pesquisadoras Renata Brasil, Caroline Araújo e Priscila Alves, além da Carolina Terra. Agora eu vou passar, então, a palavra para o Gustavo, que vai apresentar os jovens integrantes da nossa mesa de hoje. Bom, passo para você aí. A bola é sua, Gustavo. É isso aí, boa noite, gente. Eu sou o Gustavo, eu sou pesquisador no CIESP. Junto com essa equipe linda, tem uma galera aí por trás, como a Irene mesmo disse. E hoje vai ser uma noite muito legal. A gente está aqui com adolescentes do CPA, adolescentes do Fórum, e a gente está com uma proposta muito boa nesse encontro de hoje. Eu vou estar aqui como mediador na mesa, então vai ser 10 minutos para a galera falar, que essa mesa que está com personagens muito importantes na luta pela participação de criança e adolescente, na representação e movimentos sociais, que são muito importantes também. E não posso deixar de falar para vocês ficarem atentos nas nossas redes sociais, ver no Instagram do CIESP, no YouTube também, inclusive vai ficar salvo lá para vocês que querem assistir depois, dar uma conferida.
Acompanhe o CIESP também no Instagram. E vai ser isso. Se vocês quiserem, durante a roda de conversa, fazer perguntas, podem ficar à vontade. A gente vai reunir para fazê-las no final. E hoje, na nossa mesa, nesse momento tão importante com a gente vai ter o Lucas Almeida, que também é assistente de pesquisa do CIESP, articulador no Fórum da Juventude Sul-Fluminense em Ação, de Volta Redonda, conselheiro no Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, que é o SEDCA, no Rio de Janeiro, e faz parte do Conselho de Juventude de Volta Redonda. A gente vai estar com a Catarina Fragoso também, que é estudante do Cefet, no Rio de Janeiro, presidente do Grêmio Estudantil Contra-Atacar e participante de projetos de extensão. A gente vai ter a Luna Mendes e o Pedro, que vão estar participando pelo CPA. A Luna é membro do Fórum da Juventude Sul-Fluminense também, tem 16 anos. E os dois participam do CPA, que é o Comitê Participativo de Adolescente. E a gente também tem o Luan Werneck, que é coordenador do programa Operação COP no The Climate Reality Project Brasil, graduando em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, e pesquisador colaborador no Observatório Interdisciplinar de Mudanças Climáticas, que é o IESP da UERJ. Então, com vocês, vou passar a bola para o Lucas, tá falando aí. Cada um vai ter 10 minutos. Eu vou estar sinalizando no pessoal de vocês. Vamos com tudo, viu? Pode começar, Lucas. Que responsabilidade, obrigado, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Que maravilha reencontrar com vocês aqui nessa noite. Bom, a minha fala tentará ser breve, mas eu gostaria de compartilhar e rever, com muita felicidade, trazer e tratar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante nesses anos todos de atuação pelo direito da criança e adolescente e que hoje já envolve tantos temas, né? Eu estou vendo algumas pessoas aqui que atuam tantos anos, né? São históricas nessa luta pelo direito da criança e adolescente, pela transformação, pela participação, desde a nossa inclusão do artigo 227 na Constituição. E eu estava relembrando enquanto o Gustavo estava falando, quando eu comecei, quando eu tinha 11 anos de idade, e as minhas pautas e as minhas bandeiras eram muito relacionadas a acesso à internet. Uma das bandeiras que nós tínhamos na minha primeira conferência, eu estava conversando com a Carolina mais cedo sobre essa conferência livre do direito da criança e do adolescente, em 2011, que aconteceu aqui em Volta Redonda, e eu lembrando das propostas que nós aprovamos, era de que forma que criança e adolescente vai ter acesso aos seus direitos. É pelo jornal, todo mundo tem acesso à internet, isso em 2011. Todo mundo consegue acessar as plataformas, a internet ainda era de difícil acesso, de pouco difundido na periferia. E hoje eu fico pensando que são quantos mais novos pautas, né, que estão relacionadas ao direito da criança e do adolescente, o próprio questão do direito ambiental, como o Luan certamente vai falar, a própria questão do protagonismo em questão das violências que as crianças e adolescentes sofrem, é, e a gente vê que o tema central é crianças e adolescentes, mas muitas das vezes essa discussão ela perpassa de diversos caminhos e que ela muda com o tempo, a depender do contexto e do ambiente onde as crianças e adolescentes estão inseridas. É por isso que a importância do protagonismo. A ideia de nós falarmos sobre protagonismo e a participação dos adolescentes é justamente porque o tempo passa. E, às vezes, a minha pauta e a minha demanda da minha época quando adolescente não é mais a mesma daqueles que estão hoje, crianças e adolescentes. E é por isso a importância de se dar vez e voz a quem de fato vive e lida com os problemas do seu dia a dia. Né? Como é que eu vou falar sobre uma questão de, por exemplo, a adolescente ter acesso a saneamento ou na sua casa ter direito vamos pegar a questão da pandemia, onde os adolescentes, muitos estavam isolados e tinham que lidar com a sua questão da saúde mental numa questão pandêmica que muitos outros não enfrentaram. Como é para a vida de um adolescente, ou que demanda para ele uma educação remota, que nós tivemos como presencial 100%, né? E que para eles uma boa parte foi remota ou a famosa híbrida, né? Tudo isso é quem tem que falar ou dizer ou vivenciar são os adolescentes.
nos espaços onde eles estão inseridos. Eu acho que é por isso que a ideia da pesquisa, de nós entendermos como ela começou, como ela tem atuado, ela tem se dado em cada cidade. Foi muito interessante a nossa experiência em pesquisa, porque cada cidade que nós estudamos aqui no Sul Fluminense, do interior do Rio de Janeiro, demonstrava uma experiência própria e uma dinâmica própria de se relacionar com os adolescentes. O CMDCA, os atores, os agentes governamentais, assim, assistentes sociais, profissionais que atuavam junto com crianças e adolescentes e que promoviam essas rodas, muitas das vezes elas acabavam tendo uma dinâmica muito peculiar. Por exemplo, eu cito o exemplo de uma das cidades onde a dinâmica de adolescentes participarem eram através do CRAS, onde eles viam através da assistência social uma forma de, além do primeiro direito à assistência, mas também o direito a poder falar sobre os problemas do seu bairro, os problemas de locomoção, de transporte, os problemas, de acesso à cultura, de que o parquinho do bairro está quebrado, de que a criminalidade impede que o adolescente possa ir no outro bairro vizinho porque é de facção rival, e aí não pode brincar com um colega ou ter um momento, ou se encontrar, você tem um problema de limitação de qual escola você pode estudar, porque cada um tem uma questão de rivalidade. Já numa outra cidade, a dinâmica é do espaço, da distância. Uma outra cidade onde nós conhecemos, o direito à cidade, que os adolescentes falavam, era justamente sobre a bandeira do, poxa, muitos dos serviços públicos, como um cinema, ou alguma atividade de lazer, alguma atividade de cultura, que a própria prefeitura oferte, está no centro da cidade. Mas o meu bairro onde eu moro fica a 30 minutos, a 40 minutos de ônibus, com uma estrada de chão, para o centro da cidade. Então, como é que eu chego lá para participar disso? Como eu tenho acesso à cultura, como eu tenho acesso a um cinema, a ver um filme, se eu tenho uma dificuldade de distância na minha cidade? Então, é interessante observar que cada contexto, cada região, às vezes atravessar um rio, atravessar uma ponte, você já tem uma dinâmica de demanda ou de pauta diferente. É por isso que ouvir as vozes, ouvir as infâncias, ouvir os adolescentes, as crianças e adolescentes, em todos os espaços é tão importante. Porque a gente achar que sabe ou que detém o conhecimento do que precisam, porque nós já vivemos, muitas das vezes é muito limitado comparado com a nossa experiência com o que eles estão vivendo. É certo que nós avançamos muito. Muitos aqui têm muita história de muita luta, de muitos anos de muita guerrilha. Mas a verdade é que ainda há muito a se construir, né? Hoje, conseguimos, por exemplo, que o CMDCA tenha, igual o de Volta Redonda, quando eu era adolescente, de ocupar 2 cadeiras para criança e adolescente no CMDCA de Volta Redonda. E essa luta, esse engajamento, foi o nosso maior desafio era entender o que significava a ECA. O que significava Estatuto da Criança e Adolescente, onde ele me protegia, onde eu podia atuar, o que significava MP. Era uma sopa de letrinhas, sabe? Que a gente vivia na época que era o nosso primeiro desafio, era a nossa primeira barreira, e que não nos era nos ensinado, mas que começamos a desbravar. Hoje, por exemplo, talvez seja tal, até tem o direito à participação. Nós temos as conferências que acontecem regularmente, mas de que forma essa participação ela se transforma em políticas públicas? Será que o que se constrói de políticas públicas hoje, nos espaços onde nós estamos inseridos, tem a marca, a digital, o envolvimento de crianças e adolescentes? A juventude, ela consegue ser ativa e presente naquilo que ela participa? Esse é um desafio que muitos adolescentes e jovens hoje vivenciam, de tentar pegar um ônibus, por exemplo, para conseguir acessar o primeiro emprego, um jovem aprendiz, que foi uma grande conquista, ou um estágio, e muitas das vezes você tem dificuldade de acessar essa vaga, ou então de oportunidades que estão limitadas para pessoas de determinado bairro.
que estão limitados a determinadas pessoas de uma certa distância e que, por conta das dificuldades dessa locomoção, desse acesso à cidade, elas acabam sendo restringidas em oportunidades. E é, enquanto a sua fala ela pode ser propagada, a internet ela veio como um excelente caminho para se abrir. Em uma das cidades, por exemplo, nós ouvimos, bem, para concluir, sobre conversamos com adolescentes que têm algum espectro, são especiais, né, espectro autistas, e foram muito interessante ouvi-las, porque é interessante entender que como as pessoas que estão envolvidas, que quantos adolescentes que conhecem os seus problemas, seus dilemas, conhecem seus direitos, mas por causa de um preconceito de alguma coisa, só porque acham que elas são diferentes, elas têm que ser tratadas de uma forma especial ou de uma forma que as classifica como menor ou as diminui na sua participação. Quando nós conversamos com elas, o que nós vimos é que não. Nós queremos ser tratados de forma igual, nós queremos ter a mesma oportunidade de fala, só queremos ser ouvidas e é isso que faz toda a diferença. Olha que coisa, né? Só o fato de poder ser ouvidas já promove muito a participação e protagonismo de quem ainda há muito a ser excluído. Então, se a gente avançou muito em participação, mas ainda há muitos caminhos que nos excluem e que nos impedem a participar. Mas que nós vimos nessa pesquisa que muito avançou em muitas cidades e que, assim como Volta Redonda tem sido referência, o nosso estado e o Brasil, principalmente com o ECA, essa luta de décadas e que agora os adolescentes e os jovens estão assumindo, que mostram que estamos no caminho certo. É isso, gente. Muito obrigado. E espero que tenha introduzido bem esse tema para começarmos a nossa conversa. Muito legal ouvir o Lucas, porque nessa pesquisa eu fiz todo esse processo com ele, né? E a gente vem ouvindo quanto a importância do ECA, e a gente vem falando da importância do ECA, e a gente vem falando ainda que muitas vezes a gente ouve da importância dos deveres, quando a gente fala de direito de criança e adolescente. E a gente sempre pontua que os deveres, eles têm ciência disso, porque eles estão sempre obrigados a fazer esses deveres, só que os direitos são os que são mais violados, né? E aí, com isso, eu quero chamar a Catarina Fragoso para falar com a gente, contar um pouco da experiência dela, da vivência dela. E é isso. E aí, Catarina, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu não vou conseguir ligar a câmera, infelizmente, mas na verdade, deixa eu tentar, porque eu faço estágio, então eu tô num ambiente um pouco complicado, mas só um segundinho. Imagina, Catarina, o que for confortável para você, a gente está tranquilo. Tudo bem? Oi, prazer, meu nome é Catarina, eu tenho 19 anos e eu já havia participado, né, de uma conversa com a galera do CIESP, da PUC. E é um prazer estar aqui de novo, principalmente para falar desse tema que é tão importante e que eu tô já assim engajada de uma certa forma há alguns anos. Já tem assim uns 3 anos mais ou menos. É, Como o Gustavo disse, eu estudo no Cefet e eu atualmente estou como presidente do Grêmio do Cefet Maracanã. E assim, eu participo de 3 projetos de extensão que eu acho que falam muito sobre a importância da representatividade, da participação dos jovens, e são projetos que eu acredito que influenciam para além do ciclo escolar, que influenciam muito na vida que o aluno vai ter fora da escola, né? Porque a gente pensa normalmente no âmbito escolar só, mas a gente sabe que no momento em que o aluno sai dali de dentro, ele vai para algum outro local. Então, eu participo de 3 projetos que trabalham muito isso. O primeiro deles quero apresentar, né, os projetos, né, claro. O primeiro deles é o Cefet Sem Fronteiras, que é um projeto que visa auxiliar alunos que têm interesse em estudar no exterior, aplicar, né, para faculdades no exterior
porque a gente entende que muitos alunos deixam de ter certas oportunidades por acreditarem que a questão financeira vai atrapalhar. Então, a gente mostra é, outras alternativas e mostra quais são as possibilidades que esses alunos têm. E auxilia também porque a gente tem parcerias com, por exemplo, o Education USA, que é incentivado pela Embaixada Americana, né, dos Estados Unidos. E desculpa pelo barulho, gente, se estiver incomodando muito. E eu participo também do Movimento de Mulheres, que foi fundado pelo Grêmio Estudantil, que é o Movimento de Mulheres da Andara dos Palmares. E nele a gente luta contra a pobreza menstrual dentro do Cefet, porque a gente entende que por estar numa escola pública, a gente está muito limitado com relação a questões financeiras, por exemplo. Então, muitas alunas não têm acesso, por exemplo, ao absorvente, que é algo básico. Então, o movimento de mulheres auxilia nisso. A gente tem uma manutenção semanal de manter absorvente em todos os banheiros do Cefet, com base de doações, né? E projetos que a gente realiza, a gente faz arrecadações simbólicas, né? Para a gente conseguir comprar esses absorventes. Fora as atividades que a gente faz com o projeto também, como, por exemplo, aulas de autodefesa, que a gente consegue parcerias com alguns centros de ensino de Muay Thai, Karatê, enfim. E aí a gente oferece essas aulas de autodefesa para as mulheres, para as meninas de Cefet. Alguns meninos participam também. E o terceiro projeto que eu participo é o Culture-se, que é um projeto que fala sobre a cultura de uma forma geral, mas que todo ano a gente abrange um tema específico. Esse ano a gente está falando sobre as questões afroculturais brasileiras, sobre as raízes, né? A gente está falando sobre o jongo. Então, a gente apresenta para esses alunos, por exemplo, de onde veio a capoeira, o jongo em si, de onde veio, e oferece aulas também dessas atividades, porque a gente entende que dentro do ambiente escolar, para o aluno se desenvolver, a gente precisa também de momentos de lazer. Então, esses três projetos, eu acho que fazem, assim, querendo ou não, um pilar, né? Fazem três pilares, assim, para a gente manter o Cefet. E, claro, o Grêmio Estudantil está ali engajado com todas essas atividades que a gente tem. E dentro do Grêmio também, a gente tem as oficinas de autoaprendizagem, que são espaços onde a gente tem para que os alunos ensinem o que eles sabem para outros alunos. Porque a gente sabe que muitos alunos do Cefet passam mais de 12 horas lá dentro, por exemplo, porque tem alunos que fazem o período integral, né? Ficam de 7 da manhã até 6 horas da noite. Então, a gente desenvolveu essas oficinas de autoaprendizagem, que são oficinas onde os alunos se inscrevem e eles dão aulas para outros alunos de questões nem de matérias, né, como matemática, português, mas sim para descontração mesmo. Por exemplo, teve uma aluna que ela se inscreveu para ensinar outros alunos a trançar o cabelo, por exemplo, a tocar violão. Então, são espaços que a gente acha importante construir dentro do Cefet e dentro de outras escolas, e também muito para que a gente consiga expandir todo esse processo, a gente criou a sigla, né, do projeto é COER, que é o Comitê COER, porque a gente é do Rio de Janeiro, né, então fica engraçado, mas é o Comitê Estudantil do Rio de Janeiro, que atualmente ele atende às escolas federais. A gente está começando a entrar em contato com essas escolas, mas a gente vai expandir futuramente para as escolas estaduais também. Que ele tem o objetivo de esses mesmos projetos que são realizados dentro do Cefet sejam realizados em outras escolas que talvez não tenham a mesma disponibilidade que o Cefet, por exemplo. Então, a gente criou o COER
que ele tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a gente conseguiu esse apoio, e o apoio da UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, eu acho importante conhecerem, principalmente os jovens, né? Porque quando a gente fala da participação dos jovens, né? Seja do ensino básico, seja do ensino fundamental, eu acho que é importante a gente falar sobre o movimento estudantil, porque eu, por exemplo, eu só estou onde eu estou e eu só consigo auxiliar os alunos que eu auxilio, por exemplo, porque eu entrei para o movimento estudantil. Então, eu queria incentivar, inclusive, deixar claro aqui para vocês a importância do movimento estudantil em diversos âmbitos, assim, e porque só foi esclarecido para mim muitas questões por participar do movimento estudantil. Então, é um pouco disso, assim, a parte da minha experiência, né? E eu tô aberta a questionamento, se alguém quiser fazer algum questionamento. Enfim, é um pouco disso. Catarina, muito legal ouvir você falar sobre o movimento estudantil. Eu também acredito muito no movimento estudantil como uma ferramenta de inclusão social, de participação também, porque tem esse impacto, né? Então, é muito legal você falando, fico muito feliz. E agora eu quero convidar também dois personagens que são muito importantes na questão de protagonismo, que é a Luna Mendes, que vai falar um pouco pra gente agora, e em seguida vai entrar o Renan de Oliveira. Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Conseguimos? É, Como já sabe, meu nome é Luna. Prazer estar aqui. Uma grande felicidade. Eu peço desculpas porque o ambiente que eu estou não está tão agradável. Eu estou no shopping. Estou saindo do colégio e vim para cá para estar presente com vocês na reunião. É, Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência sendo suplente conselheira. Eu faço parte do CMDCA, que seria o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente daqui de Volta Redonda. Faço parte também do CPA, que é o Comitê de Participação do Adolescente, que é juntamente com o SEDCA, que é o Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente, do Rio de Janeiro. É uma experiência única, é muito gratificante. Porém, a gente tem que mencionar o fato de que é difícil, porque tem essa questão da não, aquela comunicação não tão assim desenvolvida entre adulto e adolescente e criança, porque geralmente são palavras muito ricas, muito conceituadas e às vezes a gente não entende. E o ideal é que tenha um acesso mais fácil para a gente conseguir manter essa comunicação e trabalhar democraticamente. Quando a gente fala sobre direito da criança e do adolescente, a gente fala sobre o conceito da nossa rotina, do que a gente vive no nosso dia a dia. Pode ser um transporte, pode ser a questão da saúde, seja a escola, principalmente, dentro da nossa própria casa também, os nossos direitos e deveres. E a gente fala disso e a gente gosta de enfatizar que é importante a gente ter esse tipo de comunicação de uma forma mais leve para que seja compreensível e que fique dinâmico, para que todos consigam participar e que seja algo que tenha êxito, que a gente consiga concluir com sucesso e chegar numa conclusão fazendo com que os dois lados se beneficiem. Eu acho que já deu uma introduçãozinha. Eu não sei se o Renan ele entrou, mas no momento acho que é isso que eu consegui desenvolver. Fantástico, Luna. Eu fico muito feliz de ver a Luna participando, porque ela faz parte da geração do fórum. O Lucas foi lá, iniciou, eu segui, veio, a Luna e continuou, e aí a gente tem vários outros personagens adolescentes que estão se tornando Verdade. jovens e que estão chegando novas pessoas. A gente tem convidando cada vez mais novas pessoas.
Então, eu fico muito feliz de ver a Luna aqui participando com a gente, falando da realidade dela e de como é a experiência dela nesse espaço, né? Porque é muito importante. Como eu mesmo disse, eu já participei, o Lucas já participou e a gente já participou. A gente não tem noção do que é o que a Luna está passando agora, a oportunidade que ela está tendo, porque é uma questão muito individual da realidade de criança e adolescente. Por isso que a gente sempre está falando sobre a importância de crianças e adolescentes estarem ocupando o espaço e falando da realidade deles. Então eu vou seguir com vocês, conferir se o Renan não chegou, dá um tempinho ainda. Vou passar pro Luan Werneck, falar um pouco da experiência dele, do que ele faz. Vai ser bem legal ouvir você, Renan. Calma, agora sou eu, Renan. Luan, isso aí, Luan. Vou confirmar. Gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Agradecer o convite de todo o Ciesp, Irene, que a gente se conheceu muito por acaso e agora estamos aqui junto. Muito feliz de estar aqui na mesa também com o Gustavo, porque eu sou de Três Rios, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou originário lá de Três Rios, que é do Sul Fluminense. Então, muito bom ter outras pessoas do Sul Fluminense aqui também. Meu nome é Luan Werneck, eu tenho 21 anos, sou coordenador do programa Operação COP, dentro da ONG Climate Reality Project Brasil, que é uma organização internacional que tem algumas filiais ao redor do mundo, e ela foi fundada pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, em 2006. E a gente faz um trabalho voltado principalmente para a educação ambiental e climática, e realmente uma tentativa de incidência política para pressionar por políticas climáticas mais ambiciosas. Sou graduando em Relações Internacionais pela UERJ, estou me formando no ano que vem. E eu acho que quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando o que eu poderia falar. Então, acho que compartilhar um pouquinho, eu acho que dessa experiência que eu tenho, que eu acho que é muito legal, porque são áreas muito diferentes que as pessoas aqui atuam, com essa questão de participação jovem, que eu venho desse lado muito de participação jovem junto ao terceiro setor, né? Junto ao setor das ONGs, grupos jovens de mobilização na área ambiental. Principalmente para a incidência política nessas temáticas, né? É essencial a participação de jovens para que a gente alcance essas políticas climáticas mais ambiciosas, já que nós vamos ser os que mais vão sofrer com isso, nossos filhos, netos, assim por diante, vão os que mais vão lidar com as consequências dramáticas da crise climática. E por conta disso, eu venho me inteirando e atuando nesse assunto desde os meus 16 anos. Eu comecei inicialmente como ativista climático no Fridays for Future, que foi um movimento que foi criado pela Greta. E 2 anos depois que comecei como ativista, eu entrei dentro da equipe do Climate Reality Brasil, onde eu estou podendo atuar principalmente nessas áreas hoje em dia de educação e de gestão do projeto de forma geral e advocacy, né, incidência política. Eu acho que por compartilhar primeiro com vocês o projeto que a gente realiza no momento, chamado Operação COP, que eu estou coordenando, que é um projeto que visa essa integração e esse engajamento de juventudes brasileiras, principalmente periféricas ou de grupos mais vulneráveis, marginalizados, dentro de negociações internacionais de mudanças climáticas. A gente tem todo ano acontecendo as COPs, né? Para quem não conhece, que são as conferências da ONU em mudanças climáticas. Tive a oportunidade de participar das últimas 3. E por conta disso, o Climate Reality desenvolveu na nossa filial da América Latina esse programa que é a Operação COP. Ele acontece por meio de uma formação com jovens que se destacaram, que foram selecionados por conta do seu interesse, de sua participação, seu histórico, para que eles façam essa formação intensiva em negociações climáticas, em relações internacionais e em política internacional. E dentro de selecionados, nós tentamos levar o máximo de jovens possíveis para estarem acompanhando a COP, se engajando na COP e principalmente acompanhando negociações feitas por diplomatas. A gente trouxe esse programa no ano passado para o Brasil, principalmente por conta da mudança de governo, o que tornou isso mais fácil. E no ano passado a gente fez esse programa, por sinal, até com parceria com o Itamaraty. A gente selecionou 3 jovens que se destacaram, fizemos essa mentoria com eles, e eles foram para a COP acompanhando diplomatas brasileiros para aprenderem com eles e principalmente poderem incidir e opinar em diversos temas diferentes dentro de mudanças climáticas e negociação internacional. Esse ano a gente está fazendo de novo o programa. Esse ano a gente conseguiu aumentar para 60 jovens na turma inicial, que foram 3 meses de formação, e agora a gente está se organizando para tentar levar até 12 jovens para a COP. Só que, infelizmente, por conta de algumas mudanças internas dentro do Itamaraty, a gente está sem essa parceria agora, mas a gente está com um novo propósito. A gente está levando esses 12 jovens para a COP, com o objetivo que eles façam uma cobertura completa de todas as negociações. Eles vão estar nas negociações, fazendo relatórios, fazendo artigos, realmente entendendo
o que está acontecendo dentro dessas negociações que muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar por falta de tempo ou até mesmo de conhecimento de como acompanhar essas negociações. E o objetivo é tornar esse conhecimento acessível tanto para a sociedade civil que está na COP quanto está no Brasil. Então, eles vão estar com parceiros nossos da La Clima, que é uma organização brasileira de advogados, acompanhando as negociações, pressionando diplomatas e negociadores brasileiros para tomarem posições mais ousadas e ambiciosas, e principalmente comunicando isso para que a sociedade civil que não está na COP, que está no Brasil, ou que está na COP e não consegue acompanhar as negociações, consigam pressionar junto. A gente considera muito importante nessa participação jovem, tem uma visão diferente, tem uma forma de engajamento diferente e, principalmente, tem um apelo muito bom quando a gente consegue engajar esses jovens que são de diferentes origens, diferentes regiões, identidades dentro dessa temática e, principalmente, quando a gente vê a vida de um deles transformada por esse engajamento, né? Que o jovem, às vezes, começou a se engajar pensando no bem comum, pensando no bem coletivo, vai para fora, consegue acompanhar os diplomatas e quando vê a própria vida também foi transformada por isso. Eu acho que eu entendo muito o que a Luna falou, por exemplo, sobre Luna, os outros falaram sobre participação no movimento estudantil, eu já fui durante uma época do movimento estudantil, que é muito engraçado, né? Que a gente entra, a gente tá lá pensando no bem coletivo, quando a gente vê, a gente é impactado por isso também, né? A gente tem a nossa vida transformada. Eu acho isso maravilhoso. E ver isso dentro desse projeto também é muito legal. Muita gente consegue sair de lá, outras pessoas transformadas, com oportunidades de emprego, de estágio, é maravilhoso. E também outras formas que a gente pode pensar essa incidência, né? Para além dos ambientes formais, por assim dizer, né? A gente teve algumas outras iniciativas para além da educação. A gente tem um hábito muito, muito bom de fazer manifestos. A gente fez em 2021 o manifesto Jovens pela Educação Climática, que a gente juntou 15 jovens e eles escreveram um manifesto de como deveria ser uma educação ambiental para mudanças climáticas no Brasil. A gente conseguiu 4.500 assinaturas, entregou para alguns deputados e governadores. E agora, recentemente, a gente fez um manifesto das cinzas à ação, que era sobre queimadas no Brasil e como que isso tem que ser uma consequência para as eleições, né? Como a gente tinha que fazer um voto mais verde. Então, eu acho que é muito de pensar nisso, né? Como é que os jovens podem e devem se engajar na sociedade civil, né? Em ONGs, em terceiro setor ou em movimentos próprios, como podem fazer essa incidência política a nível tanto nacional quanto internacional, e também ter a vida deles transformada por conta disso, né? Não só a curto, mas também a longo prazo. Conseguindo se encontrar numa área de trabalho, conseguindo realmente ter algum tipo de impacto numa política pública e transformar a vida de milhares de jovens junto a isso. Então, eu acho que era um pouco disso que eu queria falar. Quem tiver interesse, pode me mandar uma mensagem no e-mail, que eu tô super, pode mandar um e-mail, eu estou sempre disponível para conversar sobre. E quem tiver interesse em acompanhar o trabalho que a gente está fazendo com a Operação COP, a gente vai estar fazendo durante a COP uma cobertura em tempo real das negociações, tanto pelos rios no Instagram e Stories, quanto a gente vai estar fazendo esse relatório diário de o que está acontecendo na negociação de jovens para jovens. Então vai ser com uma linguagem simplificada para que qualquer pessoa possa entender. Então, quem quiser estar acompanhando isso, pode seguir também as redes do Climate, que é super bem-vindo ao acompanhamento de vocês. E é isso. Luan, que Eu. legal. Que legal. Pode falar. Luna, pode comentar, fica à vontade. Eu só queria parabenizar o Luan, porque assim, eu gostei muito de estar sabendo disso, porque a questão ambiental é a nossa vida, né? O nosso futuro. E é uma coisa que, assim, me incentiva bastante, porque eu faço curso de meio ambiente no Instituto Federal. E isso me deixa muito feliz, porque são coisas que mostram que a gente realmente tem as pessoas que a gente consegue segurar na mão e ir junto nessa caminhada. Porque quando a gente fala de questão ambiental, a gente está falando da nossa idade, a gente está falando do nosso presente e também do nosso futuro que está muito próximo. Então, é uma realidade que está aqui, né? A gente está sempre vendo as coisas acontecendo ao nosso redor. E fico muito feliz de você ter me ensinado isso, se for possível um dia eu estar participando, estar conseguindo ter essa experiência mais de perto aí, conseguir até te ver pessoalmente um dia, eu fico muito feliz. Eu queria só abrir um adendo de que eu vou precisar de sair da reunião por causa do ambiente que eu me encontro, que eu ainda tenho que ir para casa. Agradecer para todos aqui, foi um prazer realmente estar com vocês aqui. E pedir desculpa se em algum momento eu fiz algo que não foi do agrado de alguém aqui, mas muito obrigada, tá bom?
Beijão Imagina, pra você. Luna, a gente fica muito feliz de ter você com a gente. Você significa muito, a sua participação é muito importante pra gente. A gente fica muito feliz, pode ficar à vontade, viu? E quero estender isso também pra galera que quiser comentar, que quiser colocar alguma pergunta, alguma questão. Fiquem à vontade, tem uma galera aí, a Priscila e a Carol estão de olho no chat, mandando toda hora. E para finalizar essa mesa, eu vou chamar aqui o Renan para falar de um pouco da participação dele no CPA. Ele tá com a gente, Renan? Tô. Pode Bem-vindo, falar? bem-vindo. Pode ficar à vontade. Gente, desculpa a demora, né? Porque eu tava na escola, estudo integral igual aluna, só que eu faço curso de formação de professor, né? E eu estudo no centro da cidade, e aí eu pego transporte, pego trânsito. Aí eu me atrasei um pouco, mas eu tô aqui. Vou falar um pouquinho, gente. Vocês estão me vendo? Tudo certinho? Deve estar, né? Vou falar um pouquinho sobre a minha participação no CPA, como o CPA funciona aqui no município do Rio de Janeiro. E a gente já tem uma proposta de expansão para os outros municípios. Eu nem ouvi o que a aluna falou, né? Eu queria ouvir ela falar também, porque a aluna arrasa, né? O CPA, tipo, funciona é, como como é que eu vou explicar? Um movimento, tipo, de adolescentes, só adolescentes. Deixa eu apoiar o celular aqui. Aí, senão não cai. Aqui. Só adolescentes que a gente discute lá dentro políticas públicas, a gente discute participação. É uma forma da gente engajar outros jovens, porque os jovens hoje em dia não são muito engajados, então a gente no CPA, a gente mobiliza outros adolescentes e jovens a ocupar esses espaços de poder e também a gente faz vídeos, faz postagens em rede social. A minha vivência como CPA é, é muito, tipo assim, incrível, porque eu ganhei várias oportunidades para ocupar esses espaços de poder, discutir sobre política, tomar decisões, tipo, porque às vezes os outros falam, vamos construir uma política para o adolescente, mas sem consultar o adolescente. Então, a gente, como adolescente, como criança, a gente tem que fazer parte dessas decisões. Gente, estou muito cansada assim, mas eu tô indo, entendeu? Mas, gente, eu tô um pouco nervoso também, né? E a gente tem que tomar parte dessa decisão, ter que mobilizar outros jovens, porque os jovens já crescem com essa timidez, parece que é timidez, vergonha, não sei, né? Na cabeça, então a gente tem que mobilizar outros jovens, ter o CPA nas cidades, aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Então a gente discute muito a importância da participação na política, os adolescentes envolvidos na política e é isso, a minha vivência como CPA é que a gente é muito participativo nas políticas. Eu não sei se eu e a Luna, a gente conversou antes também algumas ideias, eu não sei se ela falou, né? Mas eu cheguei agora, e se vocês quiserem dar uma resumida, a minha vivência como CPA é essa. Renan, arrasou. É isso mesmo, você falou muito bem, inclusive. E é muito bom ter jovens como você, adolescentes como você, participando não só do CPA, mas de outros diversos espaços, estando aqui com a gente. A participação é muito importante, foi muito bom ouvir você. E até então, te passando um resumo bem breve do que a gente falou até agora. A gente está falando sobre as questões de participação, que foram bem importantes. Então, a gente teve o Lucas falando sobre a participação, a gente teve a Luna, o Luan, a gente teve a Catarina, que são vários personagens que estão aqui com a gente construindo isso tudo. E agora eu quero passar para o professor Ricardo Fletes, dar a visão dele, do que a gente vem apresentando aqui, de como a gente pode continuar com isso. Nossa Senhora, eu, na verdade, fico muito contente de ter sido convidado para escutar vocês. Estou assim, como se diz, essa pele de gallina, arrepiado, se fala? A Arrepiado. pele assim Isso aí. fica isso. É porque vocês estão cheios de energia, são muito jovens, ou jovens, adolescentes, alguns, acho, mas tem um monte de experiência. E isso, eu acho que a participação cidadã é,
tem que ser construída, tem que se viver, e é uma aprendizagem que parte da experiência. E vocês falam, estão muito jovens e falam de, eu participei no ECA, no sei lá o quê. E, mas isso construiu, eu acho que as bases da participação, de uma forma de participação. E então, eu fico muito contente de escutar a experiência de Luan, de Renan, que, da Luna, de Catarina, de Lucas, porque elas, acho que vocês são, não sei se vou falar direitinho, mas é a experiência do local ao global. Nós chamamos acá local. O global, porque os direitos da criança e adolescente e jovens, é claro, que são feitas no chão, na localidade, no dia a dia. E isso vocês dão conta disso. Agora, o Renan fala muito bem de que tem que formar parte, tomar parte para construir, na CPA, para construir políticas públicas. E não é por acaso ou por casualidade, não é de maneira natural que se construi essa forma de participar. Eu acho que é todo um processo, uma aprendizagem, e vocês são a amostra viva de que isso está acontecendo. Os mais jovens, os menos jovens, e que é incrível aquelas experiências de organização internacional para a educação ambiental, climática, mas também aquilo que falou primeiro o Lucas, como no início foi uma luta pelo acesso à internet, questões ambientais, e como as demandas mudam, e agora a demanda pode ser outra. Mas tudo o que vocês estão falando tem que ver com direitos, é claro. E às vezes parece que a tecnologia não tem nada a ver com direito. Claro que tem. Vocês falaram muito melhor do que eu. Se você não tem acesso à internet, você pode ter direito à comunicação, à informação, mas se você não tem luz, eletricidade, essa coisa, não tem acesso. Vocês têm direito à escola, à educação, mas se você tem um transporte ruim, você não vai chegar à escola, vai demorar para chegar à escola. Então, tudo o que vocês estão falando está super ligado aos direitos, a seus direitos. Mas é incrível, mas vocês mostram como os jovens, os adolescentes lutam para ser ouvidos. E até às vezes parece, eu lembro muito o que acontece aqui no México. Os políticos às vezes nem querem ouvir os jovens, os adolescentes, porque acham que são muito jovens, eles não sabem nada. Eles estão muito errados. Eu acho que vocês mostram, eu adoro esse monte de exemplos, de experiências de vocês, que mostram como as vozes de vocês têm a voz mais cercana aos adolescentes e aos jovens, porque é a voz dos jovens mesmos. E é verdade que vocês falam, e tem programas de jovens para jovens, pero nós, os adultos, faríamos muito bem de ouvi-los vocês. E de não só ouvir, mas o que acontece na CPA, que falou o Renan agora mesmo, isso é para construir a política pública de adolescentes, de crianças, de jovens, que é a base do desenvolvimento da sociedade. É assim de importante. Vocês estão construindo-se como cidadãos e cidadãs. E então, isso é muito importante para uma democracia, para um desenvolvimento social. E eu acho que o que vocês têm aprendido
experimentado, isso faz vocês melhores seres humanos. E então, se isso acontece, vocês, eu sinto assim muito contente porque o coração até fica assim, como se diz, palpitando, não sei como se fala em português, assim batendo muito mais forte, porque vocês são esperançadores, são a esperança. Os nossos países que têm pobreza, violência, mas tem jovens e tem jovens que inspiram a esperança e vocês são só isso, são energia, experiência, participação e são esperança. Então, mas cuidado, esperança não há futuro, desde o presente. Vocês estão construindo, dando mostra para nós, os velhinhos, como eu, só falo por mim. Que tem uma geração, outras pessoas, outros seres humanos que estão preocupados e estão fazendo muito pelo ambiente, pela educação, pela participação, pela construção de uma melhor sociedade. E isso, adoro vocês. Vocês são meus ídolos. Muito obrigado por ter me convidado. E aqui fico ouvindo, aprendendo e com a pele arrepiada de escutar vocês. Estou aprendendo muito. Obrigado, obrigado. Imagina, Pronto. professor, imagina. É, a gente tem aí uma filinha de 2 perguntas até então, 2 pessoas querendo fazer perguntas. A gente está indo para o terceiro bloco agora, então vai estar aberto. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. A gente tem primeiro um adolescente do CPA, que é o Pedro Henrique, e em seguida a professora Irene Risini vai estar falando. Então acho que já pode começar. Pedro, pode se apresentar, fica à vontade. Muito obrigado. Gente, boa noite, muito boa noite. Eu me chamo Pedro Henrique, eu sou adolescente do CPA, eu tenho 17 anos de idade também, atuo como conselheiro no CMDCA aqui no município de Três Rios. Até ouvi dizer que tem outro rapaz aqui que também é de Três Rios. Fico feliz, muito prazer. É, a Luna e o Renan que me antecederam, tenho certeza que eles falaram, colocaram muito bem. E eu queria começar falando um pouquinho do CPA e complementando algumas coisas que o Renan falou. Como ele disse, o CPA hoje é esse órgão, né, dentro do SEDCA, que é o Conselho Estadual da Defesa da Criança e do Adolescente do Estado do Rio. E o CPA, eu gosto de dizer que ele nasce de um lugar que é a questão de que nós precisamos escutar o que as crianças e o que os adolescentes têm a dizer, não o que os adultos têm que dizer por eles. Eu gosto de dizer que o CPA é essa participação que tem a própria autoria, não é um adulto falando por nós adolescentes, mas sim nós adolescentes, dizendo o que nós queremos dizer, levando as nossas demandas, as nossas solicitações e ajudando o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, tanto na fomentação quanto na articulação das políticas públicas voltadas para nós, crianças e adolescentes. Hoje, o CPA ele trabalha por comissões, nós temos a comissão de comunicação, de organização, de mobilização, que a gente faz essa atuação mais interna, né, com a comissão. O CPA, como eu havia dito, ele também, a gente sempre está presente nas assembleias do SEDCA, nas reuniões da mesa diretora, sempre tentando se engajar o máximo possível dentro do debate, dentro do diálogo, sempre estando ali presente para lutar pelos nossos direitos. Enquanto conselheiro aqui no município de Três Rios, a gente tem tentado trazer a pauta da participação, mais especificamente falando do CPA. Nós, inclusive, estamos articulando uma futura reunião para fazer a apresentação do CPA para todos os conselheiros aqui do CMDCA, tentar mostrar para o conselho, também para o município, para as secretarias que estiverem presentes na reunião, a importância de se escutar
as crianças e dos adolescentes e conceder a ele os espaços para que eles possam levar o que eles têm a levar, para que eles possam levar as suas demandas, as suas solicitações, porque o trabalho que a gente faz enquanto comitê é esse, é dar a mão ao conselho, seja ele estadual, distrital, municipal, e ajudar na luta pelos direitos da criança e do adolescente, comentando, conversando, articulando, até porque, como já foi colocado aqui, somos nós que vivemos todas as questões que nos atingem, tudo que é discutido dentro de um conselho de direito voltado para criança e adolescente, tanto o conselho quanto Câmara, que vai abordar a questão da criança e do adolescente, atinge a gente. Então, a gente tem que estar nesse debate, a gente tem que se assentar nessa mesa em que a nossa pauta é colocada. É engraçado, é curioso e até interessante, porque se a gente for parar para pensar nos conselhos de direito, o conselho da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência, se a gente for analisar quem compõe esses conselhos, são as pessoas que são objeto do discurso, né? Do Conselho da Mulher, nós temos a presença de mulheres, no Conselho do Idoso, nós temos a presença do idoso, no Conselho da Pessoa com Deficiência, nós temos a pessoa com deficiência. Todavia, se a gente for olhar para o Conselho da Criança e do Adolescente, onde estão as crianças e adolescentes? Cadê eles dentro desses conselhos de direito? Nós sabemos hoje que nem todos os municípios concedem a cadeira de conselheiro para crianças e adolescentes. Aqui no município de Três Rios, felizmente, nós temos essa cadeira. Eu faço essa representação, represento aqui a sociedade civil, mais especificamente os adolescentes a partir de 15 anos. Nós temos o exemplo também de Volta Redonda, que, salvo, são 2 adolescentes conselheiros. Não sei se é isso mesmo, acredito que sim. Então, o que eu quero dizer aqui é que é isso, é o Estado, é os adultos promoverem os espaços para que as crianças e adolescentes elas possam dizer o que elas têm a dizer, porque elas têm muita coisa para falar. Às vezes cai nesse senso comum do adulto, que, não, é criança, é adolescente, não tem nada que falar, não tem nada que colocar. Às vezes, até mesmo, a pauta da criança e do adolescente ela é vista como menor, como inferior a outra qualquer pauta. E o CPA e esses espaços como este próprio, em que a gente, adolescente, criança, até mesmo os jovens, estão podendo trocar, dialogar e discutir, ele é importante para fomentar a participação de crianças e adolescentes. E eu sempre, quando eu falo de participação, eu volto na conferência estadual, porque eu gosto de dizer que lá foi um evento particular meu, transformador. Eu, mais Alice, também outra adolescente que compõe o CPA, a gente esteve na mesa magna, né, a mesa de abertura, junto com outras autoridades que compõem o sistema de garantia de direitos. E algo que me tocou muito foi que nós fizemos uma fala, eu e a Alice, e depois, quando encerrou a primeira parte da conferência, que a gente foi almoçar, eu até cheguei a subir no quarto, enfim, crianças e adolescentes começaram a me parar e a falar: Pedro, parabéns, eu gostei muito do que você falou, eu me senti representado pela sua fala. Eu lembro até um que me chamou muita atenção, que ele falou: Pedro, quando todo mundo falou, eu não entendi muito bem, mas quando você falou, eu consegui compreender. E o porquê eu digo isso? Porque percebam, quando é um adolescente falando para outro adolescente, a linguagem ela é compreendida, a fala ela é compreendida, eles se veem representados. Quando tinha 2 adolescentes naquela mesa magna da conferência, todos os adolescentes conseguiram se ver representados lá. Então, quando nós falamos de participação, a gente também fala da questão da representatividade, que quanto mais crianças e adolescentes estiverem nesses espaços de poder de decisão, e os outros adolescentes começarem a ver isso, eles também vão se empoderar a querer estarem nesses espaços. Isso se legitimou muito na conferência. Lá eu pude ver crianças e adolescentes realmente engajados, lutando, brigando, dialogando. Isso foi maravilhoso, porque é isso, é promover para eles esse espaço em que eles podem ser ouvidos, em que eles tenham voz, em que eles tenham vez. E o CPA
é essa ferramenta. Então, hoje, o SEDCA está fazendo esse trabalho, como o próprio Renan colocou, de expandir o CPA, que os municípios eles possam olhar para o CPA, para o Comitê de Participação, como esse espaço primordial para a construção da política pública da criança e do adolescente, porque, infelizmente, nós ainda vivemos em um país, em um estado, em que crianças e adolescentes têm que conviver em lares em que elas são abusadas sexualmente. Infelizmente, nós ainda vivemos em um país e um estado em que crianças e adolescentes são submetidas ao trabalho infantil, à exploração sexual. Nós ainda vivemos em um estado que mata crianças e adolescentes, em que crianças e adolescentes não têm sequer o direito à vida, o direito de viver, não têm acesso sequer, em muitas localidades, a uma educação de qualidade, a uma cultura, a um lazer, a uma saúde. E isso é uma violação de direito. E o ECA condena veementemente essas ações. O Estado ele tem esse papel de ceder para as crianças e adolescentes, onde eu também me incluo, porque eu também sou adolescente, todos os equipamentos para que eles possam crescer numa sociedade com segurança, para que eles possam ter acesso a tudo de bom e de melhor. E essa luta, a luta que tanto crianças, tanto adolescentes, tanto adultos, tanto jovens, idosos, seja quem for, faz, é por isso, é para melhorar a vida de mais crianças e adolescentes. A nossa luta ela não é individual. A nossa luta não é pela gente, a nossa luta é pelo menino Bernardo, que foi morto pelos pais. A nossa luta é por essas garotas que ainda hoje, infelizmente, são vítimas de abuso sexual. A nossa luta é para que mais crianças e adolescentes tenham acesso ao espaço à participação, a levar os seus debates, as suas solicitações, a realmente cobrar, a realmente falar, botar de fato a boca no trombone e dizer tudo o que eles têm a dizer. Então, que todos nós, a gente possa continuar corajosos, com sabedoria, inteligentes, resilientes nessa pauta e sempre lutando pelos direitos das nossas crianças e adolescentes, que é essencial. Crianças e adolescentes, há muita fala, né? As crianças e adolescentes são o futuro do Brasil. Também, mas elas também são o presente. E é aqui no presente que o Estado, os adultos, a comunidade, enfim, devem cuidar dessas crianças, devem dar o melhor para elas no que diz respeito à saúde, educação, enfim, a todos os equipamentos para que elas possam futuramente vir a ser outros adultos e que elas também venham continuar lutando. Porque, como já foi colocado aqui, tem pessoas aqui que já estão há anos nessa luta, já estão há anos aí nesse debate, dentro dos espaços de militâncias voltados para a pauta da criança e do adolescente, que, graças a Deus e felizmente, ainda continuam. Isso é muito bom. Isso mostra que a pauta ela fica com a gente. Eu mesmo, infelizmente, sairei este ano do CPA, porque ano que vem eu chego à maioridade, faço 18 anos, então não poderei participar, mas essa pauta continua comigo. A luta pela participação continua comigo. Eu espero poder continuar lutando, continuar militando, continuar batalhando para que crianças e adolescentes possam viver numa sociedade, mas viver protegidas, que seus direitos não venham a ser violados, que elas possam crescer e se desenvolver sem traumas, sem voltar numa infância de um lar abusivo, de um lar violento, que elas possam morar em lares em que o castigo cruel e degradante como forma de educar não seja uma realidade. Então, eu quero dizer a todos que a gente possa continuar, crianças, adolescentes e adultos, lutando pelos direitos das nossas crianças e adolescentes. Desculpe se me estendi muito, mas eu creio que é necessário a gente sempre reiterar e sempre falar da importância do espaço à participação. Boa noite. Isso aí, Pedro. Muito legal ouvir você. A gente fica muito feliz com a sua contribuição e ver que o pessoal do CPA está participando com a gente, né? A gente fez esse convite para o CPA, querendo ouvir vocês mesmo, para vocês falarem da importância da participação de vocês e da realidade de vocês. Agora, em seguida, eu quero passar para a Paloma, para ela dar uma sequência. Eu só vou reforçar a questão de tempo mesmo, porque a gente tem um cronômetro certinho, porque em seguida a gente vai passar, logo após da Paloma, a gente vai ter o Lucas e o Luan, ou o Renan, se quiserem complementar mais alguma coisa, e a gente encerra com a professora Irene. Pode falar, Paloma. Bom, gente, eu gosto muito de ver como eu brinco os meus meninos do CPA.
né? Eu convivo com eles porque eu faço parte da comissão permanente do CPA no SEDCA. Então, todos os encontros presenciais são shows como o da Luna, do Renan e do Pedro que a gente escuta. E o que eles mais reclamam, e como a maioria daqui, pelo que eu estou vendo, é adulto ou jovem, eles reclamam da linguagem, eles reclamam do básico. Quando o Renan fala que, eu tô nervoso e tudo, gente, esse menino dá show quando ele está falando o tempo todo. E isso cabe aos adultos incentivar. Eu sou facilitadora do fórum, então eu conheci o Lucas criança, o Gustavo no início da adolescência. Então, assim, todos eles para mim é como se fossem minhas crias. Mas a gente tem uma coisa no fórum que é não fale de mim sem mim, falem de mim comigo. E a maior revolta dos adolescentes é que quando eles falam, eles são cessados pelos adultos. Quando eles falam, é como se fosse assim, não, você nunca estudou isso, então você não sabe como é que é. Eu tenho não sei quantos anos de estudo sobre o sistema de garantias de direitos, e aí, assim, se fecha, não escuta. E a realidade de um adulto, que é no meu caso, 42 anos, as lutas são outras. Como o professor Ricardo falou, há muito tempo atrás era a dificuldade de acesso a determinados serviços, como a internet. E agora não, gente. Eles querem ter vez e voz. Então, como comissão de CPA, eu queria compartilhar aqui com vocês que vai sair uma deliberação do SEDCA, na qual vai ser uma recomendação forte, gigantesca, para que todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro tenham seu próprio CPA. Atualmente, nós temos CPAs formalizados em Volta Redonda, em Niterói, em Itaboraí, está sendo formalizado. Então, assim, saibam que a comissão permanente do CPA está indo da seguinte forma: eu e a Ana Paula, como adultas, na qual a gente leva qual é a deliberação do CONANDA, que explica o porquê da importância do CPA, como é que se cria a lei, como é que se faz a deliberação, mas quem acompanhará a gente são os adolescentes, em todos os municípios, para que exatamente um adolescente fale para o outro da importância deles terem esse espaço de participação. Porque não adianta eu falar que isso é importante. É muito mais importante que eles efetivamente tenham vez e voz. E, por último, para eu não me alongar, tanto na Conferência Municipal de Volta Redonda, quanto na Conferência Estadual, foi levantada a questão da saúde mental no estado do Rio de Janeiro. E Volta Redonda foi deliberada em assembleia, vai fazer a primeira conferência livre, que vai ser toda feita pelas crianças e adolescentes e jovens de Volta Redonda sobre saúde mental. Então, são eles que vão falar, eles que vão dizer o que querem, e os velhos, como eu brinco, o Gustavo, o Lucas e eu, a gente só vai estar para dar suporte. Mas quem vai falar são eles, e quem vai dizer o que eles querem, o que eles acham importante, são eles, e no final, após o relatório, a ideia é invadir a prefeitura e a Câmara de Vereadores para que eles sejam ouvidos, para que isso se torne uma política pública. Eu agradeço, espero não ter me estendido. Foi um prazer, estou adorando as falas dos meus meninos. Muito obrigada por essa noite. Incrível, Paloma, incrível. Fico também muito feliz de ouvir a Paloma contribuindo com toda essa experiência que ela tem. Vou passar agora para o Luan, se ele quiser finalizar, mas eu tenho até uma pergunta específica para o Luan, que é entender um pouco quais são os desafios que você vem enfrentando junto com o seu coletivo para falar das pautas ambientais que são importantes, né? Então, eu queria entender quais são os desafios e como vocês fazem para sempre mobilizar a criança e adolescente para estarem participando e falando da questão ambiental, que é tão importante quanto. Gustavo, chegando você pela pergunta, eu acho que essa não é sua pergunta primeiro. É as pessoas compreenderem que a gente pode falar com criança desde cedo sobre mudança climática.
Isso a nossa diretora no Climate Reality, ela é pedagoga e foi pedagoga infantil por mais de 10 anos, se não me engano. Então a gente conversa muito sobre isso, sobre essa questão de educação, de pedagogia, de como levar isso para crianças e adolescentes. E uma coisa que a gente sempre vê muito é que, temos que explicar de natureza, de reciclagem para as crianças, só que a gente pode desde cedo conversar sobre aquecimento global e mudanças climáticas. Elas entendem às vezes muito mais rápido que adultos. Tem muito adulto que fica batendo a cabeça, não está entendendo que é aquecimento global, que é mudança climática, a criança lá pega muito rápido. Então, eu acho que conseguir realmente expandir esse conhecimento para além da educação ambiental, mas sim uma educação ambiental que inclua as mudanças climáticas para todo o Brasil, sabe? A gente está numa situação que muitos jovens, quando começam a entender que podem se engajar, têm interesse, mas não é ofertado para eles essa possibilidade de terem esse conhecimento, né? De saberem que podem se engajar em enfrentar as mudanças climáticas, que tem grupos disponíveis para isso, ou até mesmo ter aulas disponíveis para isso. Então, eu acho que a principal forma da gente conseguir, o principal desafio, né, a principal forma de conseguir superar esse desafio é realmente levar essa educação climática ambiental, essa educação ambiental climática que muitos falam, para todo o Brasil. Para que toda criança, adolescente, jovem saiba o que é mudança climática, saiba como enfrentar a mudança climática, saiba como pode participar disso, para aí sim a gente estar junto. No dia a dia, são desafios normais que aparecem em qualquer outra organização, movimento estudantil, grupo de pesquisa e assim por diante. Mas eu acho que quando tem instalado a criança, do adolescente, que, nossa, a mudança climática está acontecendo, o que eu posso fazer? Já facilita muito, porque aí a gente deslancha com ela e são problemas normais da convivência humana. Mas eu diria que esse é o principal, e para levar jovens para fora, para levar jovens participantes, infelizmente é em inglês. Então, sempre tendo oportunidade, eu estimulo a pessoas fazerem aula de inglês gratuita online, poderem dar aula de inglês para os outros, quem tem conhecimento. A gente está com uma professora de inglês voluntária, que está ensinando para os nossos jovens. Então, ter essa possibilidade dos jovens terem essa participação internacional é muito importante, que eles conseguem ter uma participação, um engajamento, um conhecimento muito legal mesmo. E de resto, só agradecer a todo mundo pelo convite. Foi um prazer estar com vocês, ouvir a história de todo mundo. E seguimos juntos. E espero que essa seja a primeira de muitas contribuições com o Ciesp. Arrasou, Luan. Lucas? Bom, gente, as falas foram extraordinárias, eu não tenho nem muito o que acrescentar, até porque, né, como foi. Aliás, Pedro, você arrasou, rapaz, que sensacional, eu tinha que falar isso, eu tinha que aproveitar. É isso aí, eu fico feliz quando eu falei lá no início, gente, eu preciso que me aposentem, então, por favor, trago. Aí acabei de ver o Pedro, que já está aí para me substituir, com certeza, nessa pauta eu tô garantido. E assim, é muito bom ver que daquela luta que nós começamos lá atrás, há muito ainda a ser construído, há mais o quanto já se avançou até aqui. De ver um CPA no Conselho Estadual do Rio de Janeiro ocupando espaço, lutando contra a violência de crianças e adolescentes no nosso estado, ocupando, agora falando sobre política de saúde mental nas cidades, para tratar sobre seu direito à vida e não somente a viver, mas também a ter uma vida de qualidade, acesso à cidade, a participar realmente daquilo que nos é de total interesse, que é estar presente, não somente a nossa formação, quando diz lá o ECA, né, do desenvolvimento dos cidadãos em desenvolvimento, né, sujeitos em desenvolvimento, peculiar situação de desenvolvimento, é isso. Isso faz parte. Né, a formação cidadã de incluir, de tornar em pé de igualdade a criança, o adolescente, jovem, como um cidadão em pé de igualdade. Infelizmente, ainda vemos muita violência. É muito engraçado porque até eu que estou no mestrado, eu vivi uma situação de violência justamente esse adultocentrismo de impor a experiência, né? Ainda no meio acadêmico você vê essa exclusão, essa acepção, essa divisão de pessoas e aquilo me deu gatilho na mesma hora dos preconceitos de quando era adolescente, de ter que ouvir que você não sabe de nada porque eu sou o adulto, eu sei e o adolescente não sabe. Incrível que até num ambiente acadêmico onde eu
somos todos adultos, a gente vivencia isso. Mas é porque o preconceito ele ainda continua enraizado, mas é esse trabalho, é essa atuação, é esse engajamento que transforma não somente Volta Redonda, não somente o estado do Rio de Janeiro, não somente o Brasil, mas o mundo todo. É muito bonito ver as juventudes no COP, é muito bonito ver as juventudes ocupando esses espaços de governo, ocupando esses espaços na sociedade para a transformação de ambientes mais inclusivos. Muito obrigado, gente, muito feliz. Agradeço a todos que estão presentes, agradeço a todos que participaram. Obrigado pelo convite e assim, muito feliz de conhecer um pouco a história de cada um aqui, a vivência e a oportunidade mesmo de troca de experiências que espero ter enriquecido a todos. Espero que nós saiamos daqui mais fortalecidos e mais engrandecidos de saber que o nosso trabalho que nós desempenhamos aqui, que por mais que pareça formiguinha, na verdade tem muito impacto e muita relevância. Gente, forte abraço, uma boa noite. Renan, gostaria de finalizar? Gente, desculpa de novo atrás, né? Mas gente, pelo que eu vi, gente, eu amei, tipo, pretendo ir mais, assim, reuniões assim. E é isso, gente. Eu gostei muito. Eu espero estar representando vocês no futuro, os filhos de vocês, os netos e tal. É isso, gente. Obrigada. Arrasou, Renan. E com certeza você vai representar, já está representando muito bem no CPA, aliás, junto com essa galera linda que está aqui presente. Gente, estamos caminhando para o final. A Caroline Araújo, ela mandou aí no chat para vocês, se quiserem pedir o certificado, tem um formulário, é só vocês clicarem, vai ser preenchido. Vou ressaltar de novo para vocês ficarem ligados nas nossas redes sociais, na rede social do Ciesp e dessa galera que está aqui com a gente, a do Luan, junto com o projeto, do Fórum da Juventude Sul-Fluminense em Ação. E quero passar agora para a professora Irene Risini finalizar com a gente. Obrigada, Gustavo. Bom, essencialmente é agradecer aos jovens participantes. Vocês foram brilhantes e nos enchem a todos, né, de muita esperança mesmo, como disse Ricardo, porque vocês têm um conteúdo e têm uma experiência já vivida, né? E nada de aposentar, Lucas. Estamos começando, recomeçando sempre, reiniciando e engajando outros, que eu acho que é o nosso maior desafio, né? É deixarmos de falar só para nós mesmos e começarmos a ter talvez outras estratégias, aproveitando, né, a importância da comunicação, da revolução da comunicação e da tecnologia da comunicação do século XXI. Como é que nós, aí é o desafio que fica, principalmente para os jovens, né, que é o desafio de divulgarmos e de engajarmos, né, outros jovens, mas também a população de um modo geral, porque eu acredito bastante que se nós trabalharmos mais em conjunto, coletivamente, de forma mais solidária, todas as gerações, nós iremos mais longe. Não é a questão de silenciar uns para que outros falem, é a questão de agregar a todos que possam participar, né? Também os idosos são isolados com frequência e são silenciados. E toda a experiência vivida por eles, a não ser algumas pessoas atrevidas como nós, né, Marilena? Que a gente continua atrevida e está se comunicando sempre com os jovens, né? Mas, assim, é a importância de estrategicamente todos nós pensarmos em maneiras de divulgar este material que foi assim lindíssima essa conversa entre nós hoje, vai estar postada pelo Ciesp no YouTube. Vamos divulgar o link. Eu acho que aí vocês podem passar para os seus pares, nas suas organizações, na escola, nos grêmios. Foi muito bom escutar a Catarina e ouvir sobre a questão dos grêmios e como é importante. Então, acho sim, eu queria basicamente agradecer a presença de vocês nesse diálogo coletivo e agradecer de coração a equipe do Ciesp
sempre cheia de motivação e promovendo esses encontros e que a gente tenha muita força, né, aí com vocês todos para encampar as lutas e os desafios do nosso século. Um abraço grande e continuemos a refletir juntos e a dialogar também, viu? Um beijo para Guará, viu, Paloma? Guará, uma heroína, fala para ela que ela foi lembrada aqui, né? Pessoas como Guará, que abriram assim também as portas, pessoas como você mesma, Paloma, Marilena, enfim, e vocês jovens estão se articulando com tantos outros, precisamos bastante dessa força coletiva, tá? Equipe do CIESP, obrigada demais também e até breve. É isso, gente. Tchau, boa noite. Vai estar disponível no YouTube para quem quiser ver mais. Encerramos por aqui com vocês. Boa noite para vocês, bom descanso e uma ótima semana. Tchauzinho. Tchauzinho, gente. Boa noite. Obrigada pela presença.